Oi, pessoal, bom dia. Nós estamos só resolvendo algumas últimas questõezinhas técnicas aqui, enquanto a gente aguarda todo mundo entrar. Então, só orientando que quem quiser fazer pergunta, pode enviar as perguntas. Eu queria pedir para, caso alguém esteja me vendo, para mandar só um "estamos te vendo" lá no Perguntas. Só para a gente confirmar. E aí eu vou passar para a nossa convidada aqui. Nós vamos ter que fazer um esqueminha meio doido, mas vai dar certo. Beleza, o pessoal falou, estou te vendo, estamos vendo. Então, vou ver se vocês conseguem ver a Aline. Me digam se ela está aparecendo para vocês, porque eu vou ter que transmitir de outro lugar. Ó, já tem gente me chamando de Dona Cissa aqui. Eita, nós. Eu vou fechar minha câmera aqui nesse. Não estão vendo a Aline. Ok. Aline, me vê no outro. O pessoal consegue ver a Aline?
Como tá o áudio, gente? Estão nos ouvindo? Não estão nos ouvindo? Casal Luciana Alexandre falou que tá sem áudio. Não ouço a Aline. Estamos te vendo, não ouço a Aline. Pelo menos o povo vai ajudando. Vocês entendem por que tem que ter um cara? Eu sou nerd para um monte de coisa, mas eu não mexo com esses programas porque eu tenho um marido para isso, gente. Aquelas, né? Tem um cara de TI dentro de casa. Aproveitar isso. Por que eu não vou aproveitar? Mas... Não é verdade? Ouvindo só Cissa. Ok, não estou ouvindo você, Aline. Sim, eles estão te vendo, só não estão te ouvindo, a gente vai ter que descobrir por quê. Deixa eu ver aqui. O que a doida aqui tá fazendo de errado? Eu não tinha feito isso. Eu imaginei. Ah, Cecília! Agora vai. Me digam que agora vocês estão vendo a Aline e ouvindo a Aline, por favor. E agora, meu povo? Fale, Aline, por favor. Vamos Se eu não compartilhar a tela com áudio, ninguém vai ninguém, né? Estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Eu sendo eu. Ainda bem que eu... Aê! Estão falando agora assim, ouvi a Aline. Agora, certo, gente. Vocês nem precisam ver a minha cara, porque eu tô com aquela minha cara de pau de sempre. O importante é se vocês estão ouvindo a Aline e vendo a Aline, eu tô feliz. Então, pronto. Vendo e ouvindo as duas. Gente, que ótimo. Por que todas as minhas lives, Aline, tem que ser com emoção no começo? Porque sem emoção não tem graça. Não é verdade? Pois é. Ai, Jesus, que bom que vocês estão... Tá vendo? Eu falo que esse povo que acompanha o GASP é muito show de bola, porque eles estão sempre presentes ajudando a gente. Ai, minha gente. Mas a gente segue, então bem-vindes. Ó, estão dizendo agora que tem um quadro cinza na tela. Gente, não me bagunça as ideias, pelo amor de Deus. Eu acho que tinha dado algum erro. Vamos lá. Tem uma tela preta. Como assim? Ai, Jesus. Vocês não estavam vendo e ouvindo todo mundo? Me disse agora tá bonito. Vamos lá. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, gente. Sério, gente. Vamos lá, e se no meio sumir, a gente aparece. Oi, vocês estão ouvindo? A gente vai resolvendo o lance do visual por enquanto. Agora sim, pronto. O pessoal tá até rindo. Ó. Gente, tecnologia, já falei. Tecnologia é um negócio. Obrigada. Valeu, Raquel. A Raquel dá um suporte aqui. Ai, ai, tudo certo, mas a Aline tá congelada. Ai, minha nossa. Ela já descongela, gente. Ela já descongela. E aqui tá tão quente. Nem era pra estar congelada. É, mas aí também pode ser uma questão de conexão também. Mas pode ser de quem tá vendo, ou pode ser a oscilação da minha conexão também. Ou na minha. Pode ser uma bagunça muito grande. Enfim. Aqui tudo pode acontecer nessa tecnologia. Tudo pode. O importante é isso. Para quem já fez live, faltou luz no meio da live, tá tudo certo. A gente faz qualquer coisa. Já fiz live com o apresentador, também não apareceu, o convidado não apareceu por questões de conexão. A gente vai tocando. O importante é que agora tá aparecendo um monte de carinha dando risada, então... Pronto. Né? Então já começou divertido, porque a gente já começou dando risada. Poder aparecer. Eu vou falar, fazer essa live com você era, né, sonho.
Porque eu acho muito legal o jeito que você começa se identificando para as pessoas, né? Uma analista de sistema que virou psicóloga, né? Porque virou mãe, porque quem é a Aline? Um monte de coisa, né? Quem é a Aline Santana? A Aline Santana é essa pessoa mesmo, essa analista de sistemas que virou psicóloga aí pela causa da adoção. Mas que começou, né, a ter contato com a adoção bem antes, mas não pensava nisso como projeto de vida. E então, na verdade, da minha família já vem com essas questões de fazer trabalho social, então eu tinha muito contato com essas questões, né, do que se chamava antes de orfanato, tudo isso, e aos 12 anos eu tive contato com uma primeira criança, assim, pelo menos falando de sistema de adoção, né, a primeira criança que veio através desse sistema de adoção, e essa criança, né, eu lembro da expectativa que era da gente esperando essa criança chegar na casa e tudo, e fui crescendo, e ao longo da minha vida, eu ouvia muitas pessoas falarem, então, assim, adoção era uma coisa, né, natural, e ao longo da minha vida, eu via as pessoas falando assim, mas criança adotada dá para ruim, são pessoas que viram adultos ingratos, e que se revoltam, e não era o que eu via nessas pessoas ao redor. Depois eu fui me tomando conta, e a gente, né, vai passando a vida, vai sendo terapeutizado e vai tomando conta das coisas. Sim. E que a minha avó era uma mãe por adoção para um monte de gente. Né? E isso vem, cada vez que a pessoa me pergunta como é meu contato com a adoção, a gente revisita, né? A gente vai visitando a vida. Sim. E vai tomando conta, né, consciência de várias coisas. E a minha avó era uma dessas pessoas, que adotava várias outras pessoas, né? No sentido afetivo da palavra e não no jurídico. Então, a adoção está na minha vida já há um tempão. E aí eu cresci com isso, eu continuei fazendo esses trabalhos. E aí fui para outra profissão, né? Me formei, trabalhei muito e tal, mas chegou um momento da vida em que você pensa assim, diz assim, poxa, mas eu amo o que eu faço, né? Trabalhar, mas tem algo que não está fazendo muito sentido. E aí eu começo a fazer as coisas da vida, né? O que eu quero deixar para o mundo? O que eu quero deixar para o mundo? Então, entrou, e aí veio bem forte essa coisa de trazer a adoção como trabalho, como eu deixar de ser só voluntária e visitar e brincar com as crianças para trazer para algo mais profundo e fazer disso a minha profissão. Então, isso começou a se transformar em profissão em 2012, 2011, quando eu comecei a fazer uma formação para terapeuta. E aí, sim, eu fiz essa formação inteira, depois eu fiz psicologia e cá estou. Né? Aí descambou para o outro lado, né? Foi. Aí, por um momento, eu levei isso em paralelo e depois eu disse, teve jeito, mas não. No início eu falava assim, não, imagina, não vou fazer, não vou mudar, não. Não, é só um pouquinho, quero só aprender, quero só estudar. Não dê jeito. E a adoção, então, é engraçado, né? Porque, no caso, ela permeou sua mudança, né? Ela meio que serviu de guia para te mudar de área, né? Isso. E às vezes tem gente que trabalha na área e aí a adoção vem depois, né? Então é um psicólogo que já trabalhava com isso e aí a adoção entrou na vida e você falou, não, eu vou cuidar mais ainda de gente por causa disso. Isso. Exatamente. Eu, com contato com as crianças, principalmente, porque as pessoas falavam muito, a criança vem com a má índole, ou vem sendo ruim, que é filho de pai isso, pai aquilo. E eu comecei a entender, quando eu coloquei o pé na instituição, aí profissionalmente falando, né? No início, sim, eu tinha eu só vou trabalhar com as crianças, só vou trabalhar com as crianças da instituição, então, mas quando eu coloquei o pé na instituição, que eu percebi crianças sendo devolvidas 2, 3, 4 vezes, e eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas, e conhecer as crianças mais profundamente, que não só aquela voluntária que vai lá de
15 em 15, de mês em mês, uma passada lá, né? Eu comecei a perceber que as pessoas de fora não sabiam a realidade daquelas crianças. Não entendiam por que elas se comportavam daquela forma, por que elas agiam de determinada forma, por que elas não acreditavam em algumas coisas, ou não tinham pensamento de futuro, ou tinha, assim, na cabeça como um destino pré-determinado, tá? Eu nasci assim, vivi aqui e meu destino é esse. Uhum. E aí eu comecei a trazer que isso precisava ir além das crianças. Eu precisava falar isso para as pessoas. Eu precisava dizer isso para as pessoas. E foi aí que nasceu o Mundo da Adoção no Instagram. Uhum. Que é um perfil delícia, né? E não é porque eu tô na sua frente, não, porque eu sei que a gente usa de referência no GASP. Eu já seguia antes, assim, tipo, quando eu falei, vou entrar no universo da adoção para ser mãe, né? E aí, então, o mundo da adoção é referência para gente. Isso é muito legal. É muito legal o mundo da adoção. Foi quando eu comecei a trazer o que eu sabia e a minha experiência para o mundo, assim. Eu digo, não, isso precisa ser dito para alguém, né? Eu não posso ficar aqui só guardando para mim. Então, é o que eu faço. Então, quando eu criei o Mundo da Adoção, a intenção era justamente trazer tudo isso que eu conhecia, né, do outro lado da instituição, de tudo que eu estudei sobre motivação, expectativa, juntar tudo isso e dizer para as pessoas que vão adotar aqui, e para aquelas que também não vão adotar, mas que estão ao redor e que falam que tem má índole, que falam que dá trabalho, que falam que não é bem assim. Não é bem assim. Para falar isso, precisa conhecer muito a fundo. Exato. Não é, então, tanto os pretendentes e os não pretendentes, eles precisavam entender qual o funcionamento dessa criança, se preparar para isso, para que aquela lista que eu li de crianças que tinham sido devolvidas não acontecesse mais. Porque as justificativas para a devolução eram, eu vou dizer, ridículas, porque eram ridículas, né? Assim, essa não é minha filha que morreu. Não é, não vai ser, nem nunca vai ser. Né? Ou essa criança, não, ela é inquieta, ela grita demais, ela fala alto, coisas não tem muito sentido. Eu lembrei daquele caso que a gente viu que aconteceu no interior de São Paulo, em que a justificativa foi que a criança tinha muito medo de chuva. Gente... Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Mas é porque são justificativas que você vê que, na verdade, é uma justificativa só para si mesmo, né? Isso. É uma justificativa só para si mesmo, né? Isso. E é para você dar uma explicação e dizer assim, não, eu vou dar uma explicação aqui para dizer porque eu não quero. E pega uma explicação aleatória. E é interessante ver que você foi exatamente para esse lado de falar assim, então tá, então as pessoas estão acostumadas a ouvir essas explicações que as pessoas dão, estão acostumadas a falar, olha, você vai encontrar questão disso, questão daquilo, questão daquele outro, não sei o quê, mas aí, naquele papo que a gente teve, eu falei, Aline, vamos falar dessa construção desses afetos. Por quê? Porque tem essas faixas etárias dessas crianças, e a gente fala tanto sobre a gente entender que adoção é parentalidade independente da faixa etária, que os laços rompidos são reconstruídos, que a gente consegue, né? Tem uma frase que o pessoal já acostumou que eu falo assim, quem é o adulto da história na relação, né? Então, exatamente para a gente entender e abraçar essa posição de, ok, eu sou humano, eu sou falho, eu vou ter umas dores aí para trabalhar, mas eu sou o adulto da história. Então, quem precisa começar essa construção de vínculos sou eu. Como que a gente constrói? Ai, minha gente, construir vínculos, né? É uma coisa tão linda. Falar de vínculos, eu amo. Então, vamos falar da construção? Vamos! Nem terminou de falar a frase, já estou aqui. Olha, a construção é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, né? A construção desses afetos, a construção desses vínculos. Volta e meia, alguém me pergunta assim, quanto tempo vai demorar para criar os vínculos? Será mesmo que se eu adotar uma criança maior, assim, eu consigo criar o vínculo? Tem criança que chega na casa e já vi um dos motivos de devolução, a criança não quer ser meu filho, ele disse que me odeia, que quer que eu leve ele de volta para o abrigo. Claro, gente, a criança vai falar isso, vocês vão saber por quê.
mas ela vai falar, ela vai falar. Então, essa frase, né, quem é o adulto da história, a gente deve fazer até um quadrinho, imã de geladeira, aquelas coisas bem legais. Toda vez que você vai abrir, tomar bem água, ó, lembre que você é o adulto da história, né? Pessoas que acabaram de receber seu filho em casa ganham imã de geladeira. Lembre que você é o adulto da história. Vou fazer. Pois é. Então, essa criação de vínculo é o que preocupa muito os pais, né, os pretendentes. Quem está definindo o perfil, né? Será? Acho que eu quero criança menor porque não teve contato. As pessoas têm medo de que essas crianças tenham tido contato com outras pessoas por um longo período e não consigam se vincular a outras. E aí a gente lembra, né? Vamos lembrar da nossa vida. Se a gente não conseguisse se vincular a outras pessoas, porque já nos vinculamos a algumas anteriormente, a gente não namorava de novo, a gente não casava de novo, a gente não tinha amigos na escola nova, a gente ficaria no vínculo primeiro lá. Primeiro, a gente não sai nem de casa, porque os primeiros vínculos que a gente tem são nossos pais, quem cuida da gente. Exato. Então, é possível, sim, criar vínculos, construir afetos com pessoas que venham depois, mesmo que essa criança tenha passado aí por diversas circunstâncias, violências, negligências, enfim, ela vai se vincular. Um ponto que todo mundo precisa entender é: toda criança se vincula, mas ela pode se vincular num estilo diferente, porque o primeiro estilo dela lá foi o estilo, sei lá, de uma forma insegura. Então, essa é a primeira coisa. Toda criança se vincula. Pode não ser seguramente, mas ela se vincula. Então, para poder entender isso, a gente precisa entender primeiro o que é uma vinculação, né? É uma união afetiva, né? A gente cria vínculos afetivos. Na literatura que eu estudo, eles falam muito do apego e diferenciam isso de vínculo, mas eu considero, né, isso uma coisa só. Quando a gente se vincula, a gente tem uma vinculação afetiva com alguém. E com a criança, esse vínculo é o vínculo que se estabelece entre ela e a pessoa que cuida dela. Uhum. Seja pai, seja mãe, seja tia, cuidador do abrigo, enfim, qualquer pessoa. Então, é essa união que se estabelece. Só que é um comportamento, o apego, quando a gente nasce, se vincular a outra pessoa é uma questão de sobrevivência. Porque nascemos totalmente dependentes. Precisamos de alguém que cuide da gente. Então, assim como comer, dormir, a higiene, o cuidado, o afeto, a vinculação, ela é necessidade básica. Então, precisamos dessa vinculação para sobreviver. Não é à toa que os bebês têm aquelas caras fofinhas. Sim. Era para atrair pessoas adultas. Filhotes, né? Filhotes em geral. Filhotes, Todo mundo quer filhote de alguma coisa com aquela cara fofinha, linda, maravilhosa, você quer apertar. Uhum. Então, não é por acaso. É para que a gente olhe e ache, olha que fofinho, vou pegar, vou agarrar, vou proteger, né? Vou aqui abraçar, esquentar. Então, as crianças têm essa cara fofinha por isso. E a criança, ela consegue reconhecer rostos. Então, isso não é à toa. É uma necessidade básica de se vincular. Porém, nessa vinculação, alguns adultos não conseguem responder de forma adequada a essa criança. E ela vai se moldando para funcionar nesse mundo de como o adulto responde para ela. Exato. A criança, ela vê o mundo, né? Ela vê o outro através desse adulto que cuida dela. Então, se esse adulto age de determinada forma, o mundo para ela é aquele adulto. Então, o mundo funciona daquela forma. Então, para que essa criança desenvolva essa vinculação segura, essa construção de um afeto seguro, ela precisa de um adulto responsivo, que é um adulto que esteja presente, que permaneça, né? Não é uma presença aleatória, ele precisa estar ali sempre e ser sensível a essa criança. E o que é ser sensível a essa criança? Se ela estiver com fome, a gente dá comida. Se ela estiver com sono, a gente dá o sono. Se ela estiver com sede, dá água. Não é tá com fome, eu boto para dormir.
Não, isso não é, tá, né? Tá com fome, eu boto para dormir, a criança continua a chorar. Tá com sono, eu enfio comida. Não é isso. Então, é ser responsível, é atender, ser sensível ao que a criança precisa e atender. Então, essa é a forma da criança enxergar o mundo. Então, nessas relações primárias é que ela consegue formar um estilo de vinculação. Sim. É importante a gente tirar aquela ideia, né, do cara feia para mim é fome. Não, cara feia não é fome só, né? Eu gostei muito, é legal a gente reforçar para o pessoal a ideia do responsivo, né? É aquele que responde a, né? Responsável você já tem que ser, senão você não estava adotando. É responsável e sensível. Vamos botar ótimo, responsável e sensível. Perfeito. Sejamos responsivos. Isso. Você está sensível, você está presente, porque nos estudos anteriormente achavam que era só a presença física. Mas não é então, assim, hoje tem pais presentes fisicamente que não serve de nada, vamos dizer assim. Não está ali. Não está. Então, não está sensível. Ele pode até estar presente, mas ele não está sensível às necessidades daquela criança. Então, é importante que vocês guardem essa palavra responsividade, porque ela vai ser necessária quando vocês estiverem aí com seus filhos. Bota na geladeira junto com a outra frase. Isso! Você é o adulto da história e seja responsivo. Exato. 2. Daqui a pouco a gente faz o terceiro quadrinho para completar o conjunto. Então, eu gosto de mostrar a construção dos afetos como a construção de uma casa e explicar como que as crianças criam os seus relacionamentos. Então, todas as relações positivas que a gente vive na infância, ela proporciona para a gente um sentimento de segurança. Então, quando eu digo para ser responsivo, se eu tenho fome e alguém me dá comida, eu acredito que o mundo me dá as coisas que eu preciso. Opa, eu posso sentir fome, porque alguém aparece para me dar comida. Eu posso sentir sono, porque alguém aparece e me bota. Então, alguém entende o que eu quero. Então, o mundo me dá o que eu quero, né? Me dá o que eu preciso. Então, eu posso me sentir seguro, porque eu sei que eu não posso não preciso me preocupar se eu estou com fome e se essa comida vai vir. Então, se eu fico tranquilo, eu posso desenvolver outras coisas. Eu posso me livrar dessa preocupação e olhar outras coisas ao meu redor. Então, se eu vivo essas coisas, eu proporciono, né, esse sentimento de segurança a uma criança, essa criança, ela vai se sentir preparada lá na frente a se separar dessas pessoas para explorar o mundo. Então, ele vai ter segurança de que aquela pessoa, ela vai estar sempre ali. Então, se alguém está ali, me dando comida, me dando o que eu preciso de necessidade básica, lembrando que afeto também é necessidade básica, eu tenho segurança para explorar. Então, sabe aquela criança que você tem ao seu... Vamos num parque, né? Aquela criança que a mãe senta no banco e a criança vai, sobe, desce, pula, colhe a flor e volta. Ela sabe que a mãe está ali e que a mãe não vai embora. Ela está segura. Agora, sabe aquela criança que o pai não pode sair da visão? Ela não, o pai não pode sair da visão. Então, ela só vai... Brincando, mas está olhando, né? Brincando, isso. Mas olhando para o pai ali perto. Exato, estou ali, estou olhando. Claro que isso numa determinada faixa etária é natural, porque existe uma coisa chamada ansiedade de separação, que a criança vai passar por isso naturalmente. Mas quando essa ansiedade de separação, ela perdura, isso é um sentimento de insegurança. Então, se eu estou ali, olha, não posso sair. Se o pai vai ali, vira um lado, sai do campo de visão, já era, me dá o grito, dá escândalo, não vai mais nadar, não faz mais nada. E aí, quando volta, esse pai, essa mãe volta, ele pode agir evitando esse pai, ele pode agarrar e não querer sair mais. Então, isso tudo é um modelo de funcionamento. A gente não está falando que isso é patológico, mas é a forma com que ele entendeu que o mundo funcionava. Então, quando essa criança ela recebe muita coisa e ela tem esse sentimento de segurança, é como se ela criasse, para quem já viu construindo casa, a gente primeiro constrói
vigas, né, aquelas coisas, aquela base, e tem uma base bem grande de cimento para sustentar as paredes. Então, construir um afeto seguro nessa criança é mais ou menos isso. Eu vou fazer uma base de cimento muito forte para construir as paredes, que são os próximos relacionamentos, as próximas relações. Então, se eu construo a base, e essa base é mais ou menos construída aí, a gente fala de 0 a 3 anos, de 0 a 4 anos, porque considerando a maturidade do cérebro, inclusive. Então, essa base, ela tem esse período aí de construção, uma base segura, e essa criança, ela vai, ela volta. Sabe aquela coisa que eu tenho certeza que vão estar lá, eu vou e volto. A base da casa dela está perfeita para sustentar todos os outros relacionamentos. Mas se essa criança, ela não recebeu essa sustentação necessária, esse apego falha, essa base falha. Então, algumas construções, algumas paredes, elas podem ser suspensas aí, mas ela tá meio bamba, ela pode ser frágil, então qualquer coisa ela pode quebrar. Então, isso é a metáfora que a gente faz para a criação de uma vinculação segura, de um estilo de vinculação seguro e o vínculo inseguro. Não significa que não se relaciona, mas as relações são frágeis. A base não foi bem feita. Mas por que isso não acontece, né? Por que a base não é bem feita? Porque essa criança passou por privação de apego, por privação de vinculação. Então, como é, então? Aí você pergunta, né? Alguém me pergunta, como é que essa criança sobreviveu a essa privação de apego, se é uma necessidade básica? Ela criou um estilo para sobreviver. Então, a forma a base do jeito que ela conseguia, né? Para não morrer. Exato. Para sobreviver. Então, é um mecanismo. A forma que ela tem de se vincular inseguramente, digamos assim, é um mecanismo de defesa para não adoecer. Porque ela assim, ok, se essa casa e esse ambiente não me dá o que eu estou precisando, eu vou me adaptar aqui para poder receber o que eu posso, né? Aproveitar o que eu posso receber. Então, elas criam estratégias se adaptando a esse ambiente. É como se ela vestisse uma roupa e dissesse assim, ok, eu vou vestir minha roupa aqui de evitar as pessoas, porque assim eu evito me conectar emocionalmente e não receber. Exatamente. É muito importante que as pessoas que estejam assistindo, os pretendentes aqui, né? Quem está no começo, quem já está habilitado, quem está recebendo filho, mas para a gente entender, quem já está com filho também, para a gente entender esse início desse mecanismo na vida, não só dos nossos filhos, né, e filhas, mas na nossa vida também. Aonde estão as nossas dores? Como é que foi a nossa base lá? Porque para a gente construir uma base junto com alguém, a gente tem que olhar para a nossa. Exatamente. Né? E isso, quando eu falo assim de criar um mecanismo, a gente não está falando só de crianças que chegam por adoção, que passaram por negligência e violência. A gente está falando de crianças de hoje também, tá? Sendo psicóloga infantil, eu recebo criança totalmente segura, que os pais estão ali. Ela está na família dela de origem, ela nasceu naquela família e ela tem uma vinculação totalmente insegura. Então, nós também podemos ter essa vinculação insegura, claro, principalmente porque viemos de uma geração que era assim, deixa chorando aí que vai dormir sozinho. Cara feia é fome, né? Então, tome-lhe comida para crianças. Gordinho é que é bom, criança gordinha que é bom, toma ele comida. Então, gente, isso tudo pode criar um mecanismo, claro, que no menor grau do que aquela criança, a gente está falando num grau que muitas vezes nem se compara, uma criança, claro, que sofreu muita violência, estresse ali contínuo, né, que muitas vezes a gente nem consegue imaginar a dor dessa criança. Então, mas assim, podemos ter sim um estilo de vinculação insegura, não tão fortemente, mas sim, em algum momento. E se você olhar para as relações que a gente constrói, né, vamos trazer agora para a questão do adulto. Uma pessoa que é insegura, aquela pessoa que namora e que pergunta o tempo todo se a pessoa ama ela. Você me ama? Aquela pessoa que anula totalmente a vida para ser aceita pelo outro.
Isso é um mecanismo de vinculação insegura. Sim. Só que muitas vezes os adultos não enxergam, acham assim, não, é porque eu sou assim mesmo. Eu fui criada assim, né? Eu sou assim porque minha mãe é assim. Mas isso é bom olhar, porque isso também interfere quando a gente encontra nossos filhos. Por isso que o filho é um portal meu filho, para a escuridão. Ó, a escuridão que estava nós, os filhos abrem. Porque na hora que ele chega, você vai se dar conta de coisas que eu assim, minha nossa senhora, não era bem assim como eu achava, não. Mas esse E aí, um buraco, eu nem estava cutucando. Tava lá quieto. O que aconteceu? O menino trouxe uma lanterna. Botou ali, ó. Pronto. Mas é isso. Isso é importante também. Foi uma boa observação você trazer, porque é importante a gente lavar. Mas, voltando para as crianças e os estilos que elas desenvolvem. Então, essas crianças que tiveram privação de apego de algum grau, elas vão desenvolver 3 estilos. Na verdade, existem duas formas de apego, de vinculação, que é a segura e a insegura. E dentro da insegura tem 3 estilos. Tem o estilo evitativo, tem o estilo ambivalente e tem o estilo esquivo. Então, primeiro eu vou falar do seguro, que é o que a gente quer encontrar, né, que a gente quer desenvolver. Seguros são aqueles pais responsivos, né? Aqueles pais que foram rápidos, sensíveis, consistentes. Não adianta um dia você responder e você passar 3 dias sem fazer a mesma coisa e depois responder. Isso não é constância, né? Isso precisa de uma constância e precisa ser consistente. Você precisa responder com qualidade. Então, se você cria, né, você coloca isso para a criança, você tem essas ações com a criança vai ser segura, ela vai conseguir explorar e ela vai ser feliz. Então, são bebês que conseguem, né, aquele bebê do parque que eu falei, ele consegue explorar, ele consegue ir, ele consegue voltar, ele, sabe, eles têm uma reação emocionalmente falando menos intensa a algumas coisas, né? Porque aquele medo não vai ser exacerbado, a ansiedade não vai estar, ele vai sentir isso de uma forma normal. Mas aí, passando para o inseguro, a gente tem crianças que desenvolveram o estilo evitativo, porque existiam pais que eram distantes e não eram engajados, né? Aquele pai que o cuidador não olha direito, é aquela coisa que não é distante, é um cuidado, pronto, um exemplo que é bem comum, falam muito, né, e ontem até a gente teve uma discussão num grupo falando sobre a amamentação, falou da possível amamentação na adoção e tal, e aí muitas pessoas acreditam que a amamentação é a única forma linda e maravilhosa de vínculo, né? Ai, meu Deus, se não amamentou, essa criança não tem vínculo. O vínculo só é criado pelo peito. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para você, o vínculo está mais forte numa mamadeira bem dada, olho no olho, do que um peito dado assistindo televisão ou falando aqui no telefone, celular, tipo, acaba logo, menino, que eu não estou aguentando mais. Então, não é o simples fato do peito, é o seu engajamento com aquela ação. Então, isso é um exemplo, né, de que pode gerar crianças evitativas, digamos assim, o estilo. O momento da amamentação não é só o alimento, né, são várias coisas que você está ali desenvolvendo. Então, os pais precisam estar engajados. O cuidador, ele precisa responder consistentemente, né, a criança que está aflita ali, não deixar ela chorando por muito tempo. Eu chorei, deixa aí que passa. Não, aquela criança é a única forma que ela tem de se comunicar. Se ela está chorando, ela precisa de alguma coisa. Você precisa saber o que ela... Sim. Então, a criança que não recebe isso, ela começa a evitar contato com esse cuidador. Eu vou, então, evitar esse cuidador para que eu não, emocionalmente, eu não me conecte e não sofra. Porque da outra vez eu precisei de alguém não apareceu. Então, eu evito. Eu evito porque eu não vou precisar desse alguém e vou ficar aqui.
E é por isso que a gente fala, né? Exatamente. É legal você trazer isso até para os papais que estão assistindo aí, para derrubar esse estigma, né, da amamentação. Porque se assim fosse, primeiro que, por exemplo, mulheres que têm alguma questão na hora da amamentação, sei lá, um bico rachado, alguma coisa, não vai vincular nunca. Pais que amamentam seus filhos olhando no olho, mamadeira na boca, também não vão vincular nunca. Então é legal a gente dizer assim que existia sim essa visão, né? Mas que hoje sabe-se que não. E é importante o pessoal entender também que quando a Aline está falando, a gente fala, né, de uma forma geral, a criança pensa isso, não sei o que, ela não formula da forma que a gente formula isso tudo, né? Não imaginem que a criancinha de 2 anos está fazendo essa formulação toda de o que eu recebo. Não, é tudo instintivo, aquilo vai sendo criado dentro dela com a resposta, né? Então, ação-reação, ação-reação. Se eu faço isso, eu recebo isso, funciona. Se eu faço isso, eu não recebo, não funciona. E aí ela vai se programando mentalmente, né? Exatamente. Importantíssimo você falar isso, porque, assim, a gente já nasce com, né, vamos botar aí didaticamente as duas partes do cérebro. A gente já nasce com ela ativa, que é a parte emocional. A outra parte do desenvolvimento da lógica, a gente vai, ao longo da vida, desenvolvendo. Então, a criança, ela já nasce preparada para sentir. E de 0 até mais ou menos 2, 3 anos, o aprendizado dela é construído totalmente no sentir. Ela é sensorial. Então, o que ela ouve, o que ela toca, o que ela sente, o que ela vê, é o aprendizado. Então, por isso que a gente fala dessa idade aí de 0 a 3, porque o que ela vê, o que ela enxerga é o mundo. É através disso que ela enxerga o mundo. Então, se uma pessoa essa criança evita contato, o mundo é desse jeito. Eu aprendo a viver dessa forma. É aquela criança, essa criança que tem essa evitação dos pais, né, tem esse não engajamento, na verdade, ela aumenta a estratégia para se adaptar ao mundo, minimizando a busca para quem cuida dela. Então, eu vou buscar o menos possível. Sabe aquela criança que na adaptação, quando chega em casa, parece que ela não está nem aí para a adoção dela? Ela, tipo assim, se você quiser me deixar aqui, você me deixa. Se você não quiser, você me leva para a instituição. Para mim, tudo faz, nem é bom, nem é ruim. Né? Tô nem aí. E aí você faz assim, poxa, parece até que ela não queria ser adotada. Né? Ela não se implica com as emoções. Ela não se interessa por relações muito próximas. Ela é retraída. Não chora, mas também não ri. Isso é apática. Né? Aquela criança que tem apatia. Ela parece não precisar de relações muito profundas. Assim, ó, vocês estão aqui, são os meus cuidadores, e tá ok. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Porque ela tem uma experiência que ela entre no mundo emocional dela. Porque das vezes que ela entrou no mundo emocional, ela foi evitada, então ela evita isso. Né? Então, para a gente ficar atento a esses sinais. Um outro tipo de vinculação insegura é a vinculação ambivalente. A vinculação ambivalente, esses pais, eles são inconsistentes. Então, às vezes eles são sensíveis, às vezes eles são negligentes. E aí, a criança, ela fica ansiosa, porque ela nunca sabe quando vem ou quando não vem. Ela desenvolve um estilo ansioso, inseguro, raivoso. Eu não sei quando vem, então eu tenho reações exageradas, porque eu nunca sei quando vem ou quando não vem. São crianças assim que elas ficam muito mais preocupadas com a própria angústia. Então, ela maximiza muito a atenção dela para uma relação que é imprevisível. Então, ela fica o tempo... É aquela criança que fica o tempo todo em alerta. Ela fica o tempo todo querendo ver se ela vai ter a resposta. É bem porque ela teve um estilo, ela desenvolveu um estilo em resposta a um cuidado contraditório. Às vezes eu tenho e às vezes eu não tenho. Então, quando eu tenho, eu seguro. Sabe aquela criança que olha, se o pai sumir, ele dá o escândalo no parque? Porque ou ele nem vai pro parque, ele nem sai do lado da mãe. Porque ele diz assim, tem horas que ela tá e tem horas que ela não tá, porque se eu sair daqui, ela pode não estar. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou grudar nessa mulher e não vou mais sair.
porque o cuidador é inconstante, é imprevisível. Então, essa criança nunca vai se sentir segura. Inclusive a alimentação, né? A gente conta o relatinho da Pan, de que a primeira vez que a gente fez gelatina em casa, porque como é que funciona na instituição? O que é feito para um é feito para todos. E aí eles comem, e aí se tem uma coisa diferente, por exemplo, eles vão no instinto de eu quero comer mais. Então, se eu quero comer mais, eu tenho que comer rápido e tudo mais. E só vai ter esse, eu não sei quando vai ter de novo. Primeira vez que a gente fez gelatina em casa, eu acho que deu 10, 12 potes, sei lá, ela comeu 8. Da primeira vez. É exatamente isso. É isso mesmo. Será que eles vão fazer de novo? Será que é a única vez que eu vou comer gelatina aqui, depois eu vou embora? Né? É o funcionamento deles, olha o mecanismo. É como eles entenderam. Eu vou garantir agora. O agora está garantido. Porque era assim, sempre foi assim. Eu vou garantir porque amanhã pode não ter. E é assim, na família de origem, na instituição. Porque realmente a gente sabe que na instituição também pode ser assim. Um dia tem, um dia não tem. Uhum. Pode até não ser o afeto, mas pode ser a comida, pode ser a higiene, pode ser um cuidador que estava ali e não está mais. Então, é a maneira que eles têm de enxergar o mundo. O que pode parecer assim, aos nossos olhos, que vivemos num ambiente que talvez não tenha faltado nada, isso para a gente meu Deus, mas não vai faltar. Será que não dá para entender? Não dá. Uma criança não consegue entender da mesma forma que a gente entende. A gente sabe que não vai faltar. Uhum. Mas mesmo assim, então assim, essa criança ambivalente, né, ela se comporta de uma forma, às vezes, por meios inadequados, para garantir ali né, ela desobedece, ela mente, ela grita, porque tudo isso é mecanismo para chamar a atenção. Se eu desobedecer, essa pessoa vai sempre estar falando comigo. Então, eu vou fazer isso sempre. Sabe aquela coisa que diz assim, tá fazendo para chamar a atenção, mas é mesmo. É para chamar atenção. É porque ela não está tendo atenção. Se ela está fazendo para chamar atenção, é porque ela não tem atenção mesmo. E tá dando não é manipulação, é diferente, né? Aí estou manipulando, eu vou fazer isso aqui para aprender essa mãe aqui. Não, é instintivo. Eu vou desobedecer, porque toda vez que eu desobedeço, alguém presta atenção em mim. Então, sabe aquela criança da instituição que diz assim, esse menino é agressivo, ele grita, ele chuta, ele pula, ele bate em todo mundo. Porque na hora que ele bate em alguém vê ele. Uhum. Pronto, é isso. Então, essa criança que tem ele não consegue se relacionar de forma sintonizada. Ele tem comportamentos muito intensos para determinadas coisas. Não é sintonizado. É aquela criança que diz assim, o pai é maravilhoso e a mãe, que adotou, meus pais são maravilhosos. Mas na primeira frustração, ele diz que não presta. Não presta, quero voltar para a instituição, não quero mais ficar aqui, odeio vocês não são meus pais, nunca foram, né? Eles são hiperdemandantes, eles querem, né? Tem muito pai e mãe que está no período de adaptação e diz assim, eu estou cansada, porque é hiperdemandante, a criança é hiperdemandante. Sim. Ela, muito. Então, é uma criança que não vai desgrudar dos seus pais. Né? Isso principalmente na escola. Sabe aquela criança que 5 minutos que você passou de buscar ela na escola, ela está fazendo o auê dentro da escola? Eu acho que ela vai ser abandonada, minha gente. Né? Não é porque ela é uma criança mimada, é porque ela acha que ela vai ser abandonada. Exato. 5 minutos pode parecer uma coisa surreal para a gente. 5 minutos. Né? A gente esperou 5 minutos aqui porque estava ajeitando alguma coisa, mas para essa criança é eternidade. Né? Porque é como se a cada atraso de alguém passasse de novo o filme na cabeça. Opa! Volta ao filme de que eu fui deixada por alguém não quis ficar comigo, enfim, volta tudo. Uhum. Né? E aí tem um outro estilo que é o desorganizado. Né? O desorganizado, ele já é aquele mais grave. Por quê? Porque ele não tem ele não achou uma forma de se vincular. Eu falei, todo mundo se vincula, todos se vinculam. Uhum. Um se vincula ansiosamente, um se vincula evitando, o outro seguramente, mas esse é aquela criança que ela passou por tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes ela age como se fosse
segura, às vezes ela age como se fosse evitativa, às vezes ela age como se fosse ambivalente, e ela fica numa confusão, porque, assim, era tão... O ambiente era tão conturbado que ela não conseguiu nem estabelecer, ela está numa confusão tão grande que ela não conseguiu estabelecer nenhum padrão de se vincular. Né? Ela não conseguiu dizer. Sabe, aqueles pais extremamente errados, passivos, assustadores, digamos assim, aquele pai, vamos usar aí, aquela criança que ficava dias negligenciada porque aquele pai saía para usar droga e ele ficava lá sozinho por dias e dias e dias e dias, sabe? É desorganizado. Essa criança, ela não sabe direito o que ela consegue, sabe? Ela fica meio bagunçada. Referência, né? Isso. Ela não tem uma referência. Não é nem que às vezes tem, às vezes não tem. É uma coisa tão fora da curva que ela não consegue se organizar muito bem. Então, às vezes, ela dá isso, ela tem uma resposta intensa. São comportamentos parentais aí que não têm uma comunicação afetiva. Né? Porque a gente tem pais e mães que têm problemas com álcool e drogas, mas que tinham uma comunicação afetiva quando não estavam sob esse efeito. Né? Tem pais retraídos, pais com alguns problemas mentais e que eram desconectados totalmente com essas crianças. E não existiam outras pessoas que substituíssem. Tem tudo isso. Então, elas se protegem com essa perturbação. Então, eu fico na loucura, né? Eles têm elementos aí de todos os tipos de vinculação. São crianças que estavam esperando bons tratos e receberam dor. Então, eles funcionam, muitas vezes, eles não conseguem nem como é que eu digo, gente, criar uma etapa de um senso de unidade, né? Eles não conseguem nem se organizar no próprio eu para poder se relacionar com o outro. Falo que para a gente se relacionar com alguém ou pertencer a algum lugar, a gente primeiro precisa ser alguém. E é como se essa criança não fosse alguém ainda, né? Ela tivesse assim, então ela para se defender, ela age de uma forma controladora, agressiva, hostil. Ela pode ser, assim, ela tem mais dificuldade no cognitivo, no social, posteriormente. E aí, isso precisa estar entendido. Não significa, todas essas formas que eu falei, que eu trouxe, não significa que são estanques ali, elas não vão ficar, é determinado, olha, passei por isso, fiquei assim, e vai ser assim para sempre. Não, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Não é. O pessoal está pedindo para você repetir, o pessoal mandou mensagem aqui, os 3 termos que você usou. Eles estão pedindo para você repetir, que você falou. Os 3 estilos Os 3 estilos, isso, Então... Pronto. Olha, são inseguro e inseguro. Dos inseguros, você tem o evitativo, que foi o primeiro que eu falei. O ambivalente, que você também pode achar com o nome de ansioso. Uhum. E o terceiro, desorganizado, que é o que mistura tudo aí. Você tem um monte de coisa. Além de falar que isso não é estanque, você pode também ter elementos tem um que predomina. Não significa que você não tenha elementos de outros. Por quê? Porque você talvez não tenha tido contato só com aquela pessoa na vida. É por isso que a gente fala, claro, tem jeito, as relações, elas são reparadoras. É possível construir os afetos mais para frente. Então, essas relações, elas podem ter vindo de um professor, de um cuidador da instituição, que pode não ter sido ainda suficiente para modificar o estilo que prevalece. Uhum. Então, o estilo que prevalece pode ser ainda o evitativo, pode ser ainda o ansioso, mas ela tem elementos também de um estilo seguro, porque ela passou por algumas relações que fizeram ela acreditar, ok, eu me sinto segura, mas não é o suficiente para eu construir relações aqui, né? Eu ter confiança total nessas pessoas. Então, isso também precisa ficar claro, porque esse é o papel. Na adoção é inclusive isso que vai acontecer. É uma reparação dos afetos. É uma reparação dos vínculos. A gente não vai, eu vou apagar, não, eu vou reparar o que está lá feito. Eu vou reparar. É possível que eu não repare tudo? Mas é possível melhorar muito e trazer o seguro, a vinculação segura para a dominante?
para o estilo dominante? Sim, é possível. Né? E a gente precisa entender esses modelos de vinculação, até para que a gente consiga se aproximar de cada criança. Porque sabendo aí com o que cada coisa faltou, você consegue fazer esse vínculo mais próximo. Sim. Aquela criança evitativa, ela teve pais não engajados. Então, você vai precisar de um esforcinho maior para mostrar para ela que você, né, vai estar ali, que ela não precisa evitar o contato. E que ela pode confiar. Exato. Ressignificar. Eu falo para as pessoas, ressignificação, porque o passado é imutável. Você não muda o passado, mas você consegue mudar aquilo que ele representa hoje para você e ajudar alguém também a ressignificar o que esse passado desse alguém representa para ele. Então, ninguém nasceu um bloquinho quadrado e vai morrer esse bloquinho quadrado sem a menor possibilidade de alteração. Né? Tem que baixar um artista aí para ajudar a lapidar, né? E extrair a escultura de dentro do bloco de pedra ali, né? E a gente constrói isso com os relacionamentos, os vínculos possíveis de serem criados, essas ressignificações. Né? A gente termina um relacionamento e de repente se permite outro, significa que a gente reconstruiu alguma coisa ali dentro. Ah, mas eu vou com medo, eu fui traída, eu tenho medo de ser traída de novo, qualquer coisa do gênero. Sim, mas, né? Viver, é o viver, né, Aline? O viver é esse aí. Exatamente. E tem, assim, e lembrar que essas crianças, elas desenvolveram isso como um mecanismo de adaptação. E que aí, quando ela sai daquele ambiente que ela se adaptou e ela começa a se comportar desta mesma forma fora, isso passa a ser totalmente disfuncional. Por isso elas reagem dessa forma. O que para a gente parece assim, meu Deus, a criança não quer se vincular, que é isso? Como assim? Por quê? Não é isso. Né? Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente entende esses estilos, e a gente entende que isso foi uma forma de funcionar no mundo lá, e a gente começa a exercer uma parentalidade, né? A gente começa a ser pai e mãe de uma forma terapêutica. Sim. Que a gente vai reparar isso, a gente vai conseguir reparar. Mas para reparar isso, a gente precisa ter uma permanência, a gente precisa ter uma regulação, né? A gente precisa dar regulação para essa criança, e a gente precisa colocar limites. E quando a gente fala de limites, é para que essa criança entenda aonde que ela pode, né? Onde ela pode chegar. Eu vi um vídeo, aquele dos órfãos da Romênia, que tem no começo da vida, é um pedaço, e o psiquiatra, acho que é psiquiatra, ele fala exatamente que as crianças institucionalizadas é como se elas estivessem em casas com paredes de vidro. Elas não sabem exatamente onde começa e onde termina. Então, elas ficam perdidas. É ausência de referência. Elas não sabem se relacionar. Elas não sabem se aquele vidro ele vai passar, se for muito... Então, eles não têm essa referência, exatamente. Eles não têm uma figura de referência. Por isso é tão importante o programa de apadrinhamento para crianças que têm difícil colocação na adoção, difícil adoção, né? Porque os padrinhos fazem esse papel. É o papel de referência, é o papel de segurança, o papel de apego seguro, né? Esse padrinho, ele faz um papel de reparação do significado do que é ter uma família, do que é ter um afeto. Então, se tem uma criança... E colocar esses limites faz parte. O limite de rotina, limite de funcionamento das coisas, de funcionamento de casa, de família, de tudo. Muita criança não sabe nem o que é ter uma família. Né? Porque a referência de família dela era aquela. Então, na criança evitativa, uma coisa que é interessante para que a gente comece a construir afeto com ela é não ir contra ela de cara. A gente vai fazendo uma conexão de forma gradual, porque ela é uma criança que evita o contato emocional. Então, a gente vai fazendo aos poucos, porque quando a gente faz aos poucos, a gente evita ações que façam com que ela confirme aquele modo do mundo, né? Ok, eu vou evitar porque ela vai me deixar. Se a gente faz aos poucos, a gente consegue se conectar com ela aos poucos. Isso não só a gente, como na forma, no momento de fazer essa criança se aproximar de outras pessoas. A criança evitativa, ela vai precisar de um vínculo muito mais seguro com você para se conectar com outras pessoas.
Então, sabe aquela pessoa que tem a dúvida, será que eu faço festa de apresentação da criança? Analise primeiro como é que sua criança funciona, porque numa criança evitativa, isso não é muito legal, não vai funcionar. Isso aí, entrando até na pergunta que tinham deixado lá, que eles falaram, mas então como é que a gente faz, né? Aí eu pensei aqui, eu sei que a Aline vai começar a perguntar isso, mas o pessoal, tá bom, mas então como é que eu faço, né? Dá o desespero no povo. Então, porque foi, a Rosane e Lilian falaram, então tá, como reverter essa vinculação insegura, né? Como a gente faz? É isso, revertendo, entendendo, você vai dar, na verdade, o reverter é você dar aos poucos ali o que aquela criança não teve. E lembrar também que, mostrar para ela que, por exemplo, se ela estava ali, ela não teve aquela segurança da presença, você vai ter que ser muito mais intenso em mostrar para ela que você é presente. E isso não é apenas sentando do lado dela e ficando aqui, tô presente. Não, é falando. A criança precisa ouvir que você não vai embora. Tá? Na criança ambivalente, por exemplo, é aquela criança que ela acha que se sumir, se você sumir, ela vai embora, vai ser rejeitada. Então, é aquela criança que você precisa dizer para ela o que vai acontecer. Eu preciso assim, olha, nós vamos sair de casa agora, a gente vai passar na padaria, seu pai vai sair do carro, sua mãe vai sair do carro, vai comprar, e depois a gente vai na casa da sua avó. E aí essa criança vai saber por quê. Vamos dar um exemplo de uma criança que foi levada do conselho tutelar para a instituição, nessa mesma cidade que você mora. E aí você sai com ela e não diz para onde você vai. E ela passa nessa rua. Ferrou-se. Ela vai dar um escândalo, ela pode dar, né, um escândalo total e você não vai saber o que é. Vai achar que ela está dando birra dentro do carro. Só que ela passou por uma rua, lembra que a criança é sensorial, que ela vê, o que ela aprendeu? Então, ela aprendeu aquele caminho como um caminho para a coisa mais ruim que aconteceu com ela. Né? A pior coisa que aconteceu com ela foi dela ter passado naquela rua. E ela vai gerar aí uma ansiedade. Então, é preciso deixar as regras claras e dizer, olha, se as regras mudarem no meio do caminho, avisem, né, para que vocês estabilizem assim as emoções dessas crianças, nomeie essas emoções. Então, a criança ambivalente é aquela criança que você vai precisar nomear. Na verdade, qualquer criança, ela precisa de uma segurança, de uma previsibilidade. Criança precisa de coisa previsível, por isso ela assiste o desenho 10 vezes, por isso ela faz a mesma coisa 10 vezes, por isso ela pede para você fazer, porque ela quer ter segurança daquilo, é previsível. Né? Sabe aquela criança pintadinha 18 vezes. 18 vezes. Eu tô lavando os pratos, tô cantando a música aqui, gente, porque o negócio é sério. Eu canto a música porque ela repete, a música repete não sei quantas vezes, eu já sei cantar, né? Você tá ali, lavando o cabelo e tá cantando a música da Palavra Cantada. Aqui, Palavra Cantada, Isso. Então, essa criança, ela precisa de previsibilidade para a segurança dela. Sabe aquela criança que tem coisas que a criança já faz no período de desenvolvimento dela, tá? Uma criança de 0 a 3 anos, ela tem essa coisa da repetição, muito da repetição. E ela quer que as coisas aconteçam iguaizinhas. Mas a diferença é que isso pode acontecer numa criança que chega por adoção num período fora dessa idade, porque ela continua nessa insegurança. E também, ela tem uma reação muito maior, emocionalmente falando, do que aquela criança que está ali, de boa, do desenvolvimento, respondendo isso como parte do desenvolvimento dela. Ela ficou ali. Então, aquela criança, por exemplo, que ela tem, você veste uma roupa nela, mas ela está acostumada que você vista primeiro a blusa, depois o short. Aí, um dia, você veste primeiro o short, depois a blusa. A criança faz Quem tem crianças e quem está perto de crianças já deve ter visto uma cena dessa. Mas não, eu queria primeiro a blusa. Mas não importa. Para a gente não importa, mas para ela importa. Então, uma criança que está insegura, ela vai dar... Isso vai ser para ela... Mudou, alguma coisa de errado vai acontecer aqui. Fez uma mudança. Então, essa é a questão. No estilo desorganizado, as emoções elas vão estar muito mais, assim... potentes, digamos assim, ela vai estar muito... Então, muitas vezes a criança ela precisa de uma contenção para que ela consiga
ter segurança e redirecionar esses impulsos. Essa criança, ela pode ter mais impulso de raiva, ela pode ter mais impulso de ansiedade, e ela vai precisar de uma contenção. E contenção não é a gente pegar a criança assim pelos braços e dizer assim, ó, cala a boca, criança. Não, gente, a gente vai conter fisicamente, mas de uma forma afetiva. Né? A gente abraça essa criança até que ela se acalme. A gente vai ficar do lado dela, né? E vai dizer para ela assim, ó, vamos ficar aqui, porque eu sei que você está com raiva, e eu vou ficar aqui do seu lado até a sua raiva passar, e você me dizer o que você precisa. Então, é essa contenção, ela precisa dessa contenção. E muitas vezes uma criança desorganizada, ela vai precisar dessa contenção para ela não se machucar, nem machucar os outros. Porque às vezes ela tem uma resposta emocional a algo que acontece que é muito descabida, digamos assim, ela não encaixa, né? Não tem sentido muito, é desproporcional. Isso, é essa palavra. Desproporcional, exatamente, estava pegando isso. Então, é assim que a gente vai conseguir, mas não esquecendo dos 3 elementos. A gente precisa estar presente, a gente precisa dar limites, e a gente precisa regular essa criança. Permanência, regulação e limite. E assim a gente consegue exercer uma parentalidade, eu chamo parentalidade, mas é um cuidado terapêutico, para que essa criança consiga reverter. Mas além de entender toda essa forma de vinculação, tudo que a gente precisa também entender o que está por trás dessa privação de apego, e entender que todos nós também já fomos crianças. Sim. Em algum possível momento, privadas de algum apego, de alguma necessidade. Exato. E a gente tem também uma forma de se vincular. E a gente ouve muito assim, mas essa criança, ela não se vincula. Eu estou devolvendo porque essa criança, ela não se adaptou. Ela não fez isso, ela não fez aquilo. E cadê a responsabilidade do adulto de se vincular? Como é que você se vincula? Você já reparou isso? Você já olhou para isso? Como é que você se vincula? Essa forma de... Será que você é aquela pessoa que é o amor ou que você cobra o amor? Você cobra que essa criança te ame, mas ou você mostra para ela que é possível amar? Posso aproveitar o gancho para ler uma pergunta aqui que claro, tem tudo a ver com isso? Ó, Kellen e Marcelo Valverde mandaram assim: pode acontecer da criança se vincular apenas a uma pessoa, só o pai, só a mãe? Como fazer? Aí eu gostei do finalzinho. Como fazer para que exista o vínculo com os dois na mesma intensidade? Aí tá, deixa. Vamos lá. Deles. Olha, eu já vou logo falando a frase assim: a gente não se vincula às pessoas da mesma maneira. Exato. É aquela coisa de assim, eu amo meus filhos igual. Mentira, gente. Para com isso. A gente ama as pessoas diferentes. Não significa que é melhor ou pior. A gente ama diferente porque as pessoas são diferentes. Tá? Quando a gente fala falando do filho, né? Eu tenho 2 filhos, eu amo os 2. Não é, porque você primeiro era uma mãe que não tinha filho. Depois você foi uma mãe que já tinha um filho. Considerando aí que os filhos chegaram depois. E falando dos adultos, a gente não vai, se vincular da mesma forma, a gente não vai ter a mesma intensidade, porque o vínculo também passa por afinidade. E a afinidade independe de algumas coisas, depende aí de identificação com algumas coisas. E não ter um vínculo na mesma intensidade não significa que a criança não te ame, ou não seja vinculada a você. Não é isso. E por que, então, essa necessidade de ser na mesma intensidade? Isso aí eu não posso responder. Aí só aí é mas fica a frase, mas a frase está colando na geladeira ali. Exato. Mas, assim, em outros aspectos, nós trazendo também para responder eles em outros aspectos. Essa criança, ela pode não se vincular tão intensamente a um pai, ou a uma mãe, ou uma figura masculina, ou uma figura feminina, por conta de coisas que ela passou, né? Não só dos estilos de vinculação dela, mas também por referência desse papel masculino ou papel feminino. Então, tem tudo isso que se traz, né, a referência. E para que isso seja... Primeiro é entender que isso não é pessoal. Esse é o primeiro ponto, entender que não é pessoal. E segundo, estar presente e consistente de tal forma que essa visão ela possa se modificar. Lembrando que isso tudo, e o tempo
Essa é a segunda pergunta que a pessoa fala. E demora quanto tempo para isso? Não sei, gente. Não sei. Quem souber responder isso, me diz. É a pergunta de R$1 milhão. Também quero. Não tem tempo, gente, porque são diversas milhões de variáveis. Exato, Não tem exatamente. tempo. Se preocupe com o vínculo, não se preocupe com o tempo. Se preocupe em se vincular. Não se preocupe em quanto tempo isso vai levar. Tá? Esteja focado em fazer o vínculo acontecer. Porque ele vai acontecer. E está preparado também para as idas e vindas desse vínculo, também com o movimento da criança e o nosso. Exatamente, exatamente. Né? E vai ter esse movimento, né? Até que isso se torne seguro, vai ter idas e vindas, vai ter altos e baixos, né? Até que isso fique estável. Até que seja uma estabilidade, um vínculo que, ok, estou me sentindo seguro, um lado está se sentindo seguro, o outro também. Porque os pais também têm medo das crianças não amarem eles. Né? Você não tem? Não. Eu tenho. Vou mentir para você, eu tenho. Eu também. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou focar em me vincular. Exato. Eu não vou ficar preocupada. Tá, e se ele não gostar de mim, eu não vou me vincular, não, porque vai que ele não gosta de mim e quer ir embora. Gente! Mas ele só vai gostar se você se preocupar e se ocupar desse vínculo. Eu não vou ficar esperando. Tem crianças que tem pais que esperam. Esperam, né? A criança vai se aproximar de mim. Não, gente, não espere. Vá. Agora vá sabendo como ir. Porque cada criança funciona de uma forma. Então, entenda a sua forma de se vincular também. Você quer ir já colocando as perguntas, que eu acho que eu já estou caminhando para o fim, que eu falo pra caramba. Entrando pergunta aqui, pelo que eu percebi, só para explicar para o pessoal, deixa eu pôr minha carinha de volta aqui, às vezes dá uma travadinha no vídeo, que é quando eu tenho que intercalar os programas para ler a pergunta, mas a gente tá funcionando, tá seguindo, o pessoal mandou pergunta aqui. Kellen e Marcelo agradecendo a resposta que você deu. Tá, então, porque eles fizeram a pergunta dos vínculos. Sim. Vanessa, oi Aline, tudo bem? Você disse mais cedo que a criança coloca uma lanterna nas nossas sombras. Então, se estivermos atentos à nossa forma de vinculação, você acha que conseguimos trabalhar melhor a vinculação? E aí faltou o restante, né? Mas deu para entender a pergunta dela. Vanessa, tá perguntando. Com certeza. Se a gente não se conhece, fica muito mais difícil chegar no outro. Se a gente não conhece a nossa forma, o nosso estilo de funcionar no mundo, fica difícil saber até onde é a nossa responsabilidade, né? Não gosto de usar a palavra culpa, não. Porque eu também não uso. Responsabilidade, até onde vai minha responsabilidade, né? Se eu grito com a criança, então teve uma coisa que eu ouvi que foi maravilhosa, de uma live que eu fiz com a menina, que ela, falando das emoções, foi esse mês, no início. Ela falou uma coisa que é assim: a criança nunca precisa apanhar. É o adulto que precisa bater. Agora, por que o adulto precisa bater? Então, é entender. Se você sabe por que você precisa fazer aquilo, você vai entender que isso é seu, não é da criança. Uhum. Né? Então, eu vou te bater. Assim, a gente está com raiva e quer bater na criança, a gente quer bater. Não significa que a criança precisa apanhar. Exato. Eu preciso bater, então eu bato em outra coisa. Eu bato na almofada, no poste, quebro a mão em algum lugar, amasso o carro, faço qualquer coisa, mas não bato na criança. Vai treinar kickboxing. Vai fazer qualquer coisa. Então, a gente precisa se conhecer, assim, a gente precisa entender. Tem um livro da Elisama Santos, que eu gosto muito e trabalha muito isso, que é Por que Gritamos? Então, quando a gente fica com raiva, é a criança que está dentro da gente que está falando, não é adulto, gente. E a gente reclama tanto que criança